Esqueça a redenção. Aqui é simplesmente pura vingança. No Velho Oeste, a lei era uma piada, a vida não valia $1 e o tiroteio começava antes mesmo do sol nascer. E é exatamente assim que Red Dead Revolver faz o mundo parecer, um amontoado de historietas e contos de faroeste, contados de forma caricata e divertida, abraçando sem vergonha todos os clichês dos clássicos do gênero. Esse jogo é um faroeste pulp, exagerado, cômico e com cara de gibi barato dos anos 30. E sim, isso é um baita elogio. Já adianto, se você tá esperando uma experiência dramática e dolorida como a jornada de Arthur Morgan ou John Marston, pode tirar o cavalinho da chuva. Aqui a história gira em torno do lendário caçador de recompensas, Red Harlow, que é quase o pistoleiro sem nome. Aqui é algo totalmente sem compromisso nenhum com a realidade ou a profundidade emocional de Red Dead Redemption. É como se o Uncle resolvesse contar um conto de faroeste depois de umas doses a mais. Nada verossímil, mas com muita bala e diversão. E é exatamente esse papel que Red Dead Revolver ainda cumpre muito bem. O de um jogo onde tudo que você precisa fazer é ser o pistoleiro mais rápido do Oeste. Se você atende esse requisito, parceiro, deixe seu like. Lançado em maio de 2004, Red Dead Revolver foi produzido pela Rockstar San Diego e distribuído pela Rockstar Games. Mas espera aí que aqui a história não é tão simples assim. A forma como esse projeto começou foi bem diferente. Antes de se chamar Rockstar San Diego, o estúdio era conhecido como Angel Studios, e o Red Dead Revolver nasceu de uma parceria entre a Angel e a Capcom. Tudo começou quando as duas trabalharam juntas no port de Resident Evil 2 para Nintendo 64. Animado com a parceria, a Capcom sugeriu um novo projeto, um faroeste. Isso porque era aquela época do início dos anos 2000, quando a Capcom estava de olho no mercado americano. Nada parecia mais americano do que um bom e velho western. A ideia surgiu pelas mãos de Yoshiki Okamoto, designer da Capcom e fã declarado dos spaghetti western, aquele subgênero de faroeste feito com baixo orçamento, geralmente gravado na Itália ou em outros cantos da Europa. Diferente dos westerns hollywoodianos, os spaghetti eram menos idealizados, eram mais violentos, cheios de sujeira e estrelados por anti-heróis mal encarados, e com aquele toque de humor sarcástico. Um dos melhores exemplos desse estilo é a famosa trilogia dos dólares, do Sergio Leone. Mas o filme que realmente acendeu a lâmpada do Okamoto foi Blind Man, o Justiceiro Cego. Um faroeste bem caricato, cheio de humor ácido e olha que doideira, tem até o Ringo Starr. Só que como era de se esperar, a produção começou a empacar. A equipe tinha diferenças culturais e criativas demais, e ninguém parecia falar a mesma língua, sentido literal e figurado. Em 2002, a Angel Studio foi comprada pela Rockstar e virou oficialmente a Rockstar San Diego. No ano seguinte, em 2003, a Capcom cancelou o projeto. Mas aí veio a Rockstar acreditando que isso poderia dar certo e no final do mesmo ano adquiriu os direitos do nome Red Dead e decidiu continuar o desenvolvimento por conta própria. Agora cá entre nós. Quando o projeto passa por tanta turbulência, mudança de direção e troca de mãos, é comum que o resultado final venha todo torto, né? Então a dúvida fica no ar. Será que essa mudança de direção afetou o jogo de forma perceptível? Ou o caos dos bastidores passou batido e o que temos é uma experiência coesa mesmo assim? Bom, não tem jeito melhor de descobrir isso do que senão na prática. Então bora lá. O jogo se inicia com Nate Hollow, um garimpeiro que se casou com uma indígena chamada Falling Star. Os dois são os pais do nosso protagonista, Red. Inclusive, o nome Red foi uma homenagem à antiga tribo de Fallen Star, os Red Wolf. Logo de cara vemos Nate voltando de uma viagem de garimpo extremamente bem sucedida, dizendo até que todos os problemas financeiros deles foram simplesmente resolvidos. Ele mostra pro Red um revólver que faz parte de um par, conhecido como Scorpion Revolver. A outra arma pertence a Griff, um amigo de Nate. Ele diz que um dia essa arma será de Red, mas que por agora ele pode ficar com a pistola velha dele mesmo. Go on down to the river and practice while I give your mom her gifts. Red, como é só um gurizão empolgado, sai todo felizão pra testar a pistola. E aqui começamos nosso treinamento. A gente faz o treino de tiro com aquele sonzinho clássico de tiro de faroeste, que é uma delícia. Arrebentamos as panelas da nossa mãe, ela fica puta. Pô, velho, agora a gente é rico, não precisava disso. Mas nem dá tempo de respirar. Vários bandidos aparecem e a gente ajuda o pai a trocar bala com a bandidagem. Sem dúvida esse cara aqui já tava morto. Mesmo derrubando a maioria, os bandidos conseguem matar os pais de Red. Um militar aparece e ainda ri da situação. Red impetuosamente pega o revólver que estava no meio das chamas, arranca o braço do cara fora com um tiro. Porra, isso foi mais forte que lepra. Mas é justamente isso que dá tempo para Red fugir. Só que ele ficou marcado para sempre, tanto pela perda quanto pelas chamas. O revólver que tinha um entalhe em forma de escorpião queima a mão dele, deixando uma cicatriz no formato da gravura. Logo depois disso aparece uma tela de loading que é simplesmente foda. Essas telas são nostálgicas demais. Eu joguei muito esse jogo na infância, mas é impressionante que o que mais ficou na minha memória foram essas telas.
lindas. Alguns anos se passam, Red agora é um caçador de recompensas e anda por aí com um legítimo vira-lata caramelo. Eu passo fogo nele. Eles encontram um mercador, o Curly Shaw, que nos oferece alguns itens. Podemos comprar uma faca, que vai nos servir como uma faca. Também tem itens como o poncho arruinado, que ao ser comprado libera uma página do diário. Nesse diário dá pra ver várias informações sobre personagens, armas, lugares e por aí vai. Até que é legalzinho isso. Além disso, dá pra comprar personagens e fases pro modo showdown, um modo de arena. E aqui é um ponto fodão do jogo, tá? Dá pra jogar contra os NPCs, mas o legal mesmo é que dá pra jogar com os amigos. Todo jogo que dá pra jogar com coleguinha já ganha pelo menos um ponto automático, né? Enfim, é mais ou menos assim que funciona o sistema de compras do jogo. Ah, e o dinheirinho tu consegue completando as missões e ganha ainda mais se tiver uma boa pontuação. Logo depois disso, o Curly comenta que não tem muito mais o que vender porque acabou de ser roubado. E falando em bandidagem, chegam esses dois aí. E olha a cara desse aqui, mano. Puta merda, a boca dele parece um cu frouxo. Já deu pra sacar que aqui não tem aquela pegada realista do Redemption, o estilo é outro. Tudo aqui é quase uma caricatura cartunesca. Apesar de ter um visual mais limitado, ele tem um certo charme. As texturas não são lá essas coisas, mas o gráfico remete a algo leve e divertido, ainda que tenha sangue jorrando pra tudo quanto é lado. Esse contraste cria um tom cômico bem interessante. No combate já matamos os dois caras de bunda, depois aparecem uns inimigos com um rifle, e a gente aprende a mecânica de cover, que serve principalmente para tirar a distância, mas vamos ser honestos. Esse sistema de cobertura às vezes é meio de enfeite. Quando os inimigos vêm de todos os cantos e em peso pra cima de você, nem adianta muito se esconder. E a IA deles é meio perdidona às vezes. Mas agora vem um tutorial de uma mecânica incrível, o Dead Eye. Aqui o tempo entra em câmera lenta, a gente marca onde quer meter bala nos inimigos e depois descarrega os tiros na velocidade da luz. Uma mecânica muito boa, tão boa que foi usada até hoje nos dois Red Dead subsequentes. Logo depois de aprender o Dead Eye aparece o líder da gangue, o Bloody Tom. Rola uma espécie de batalha de chefe, mas esses chefes aqui não tem nada de especial, só simplesmente aguentam mais tiro. E olha o sufoco que eu passei no final, hein? Começo de jogo e eu já tô penando. Depois de eliminar toda a gangue, o Curly comenta que podemos conseguir uma recompensa boa por essa caçada. Então partimos para a cidade mais próxima, Widow's Patch. Lá o xerife ou o Grady poderia nos pagar. Pegamos o carrinho do Curly e vamos para a cidade. Chegando lá, o xerife avisa que a cidade está toda esbagaçada por causa da Ugly Gang, por isso não vai conseguir pagar. Logo depois disso, os bandidos aparecem e decidem simplesmente atirar no nosso cachorro caramelo. Irmão, isso foi muito de graça. Red nem pensa duas vezes e bora para a trocação de tiro com esses caras. Vale destacar aqui como os inimigos reagem aos tiros, principalmente os que estão em cima dos telhados, que é daquele jeito clássico de filme de faroeste, só faltou o gritinho. Depois de enfrentar essa primeira leva de inimigos, temos agora o nosso primeiro duelo. A mecânica é simples, a gente precisa sacar a arma, a câmera entra em câmera lenta e o retículo fica num ciclo entre três cores: amarelo, tiro ruim, vermelho escuro, tiro bom e vermelho claro, acerto crítico. O segredo é acertar o timing para mandar os melhores tiros possíveis. No começo é tranquilo, mas lá pra frente tem inimigo que te obriga a ser mais rápido do que você voltando pra sua ex. Assim que vencemos o duelo, aparece o Gigolô, baita nome, hein? E à medida que o combate vai esquentando, começa a tocar a versão instrumental da música tema de His Name Was King, aquela música que também toca em Django Livre como homenagem. Pra quem ficou curioso, sim, é aquela música que coloquei na intro. Essa música é muito foda. Mas não é só ela, viu? A trilha sonora desse jogo é sensacional. Tem muita música licenciada de vários e vários clássicos. Dando um exemplo, eu posso citar a música tema de Trinity é o Meu Nome, que é um faroeste bem cômico e combina demais com a pegada do jogo. É muito claro o quanto esse jogo gosta de homenagear o gênero de forma respeitosa e ainda bem divertida. Só depois de matar toda a gangue que o cagão do líder deles aparece, o Ugly Chris. O doidão ainda tenta agarrar o xerife e a gente tem que acertar ele sem atingir o velho. É bem de boa essa parte, meio desajeitada até, mas engraçado. Enfim, depois da vitória o xerife tá todo fudido, sendo que eu nem lembro de ter visto ele levar tiro. Agora temos que levá-lo para a cidade mais próxima, chamada Brimstone, uma cidade maior, com médico e estrutura, para assim tentar salvar o cara. Sheriff Bartlett might offer you a handsome reward if you can get me there. I'll send a telegram and tell him about your arrival. Levando o xerife no trenzão bom, podemos trocar ideia com alguns passageiros. Ele solta umas pérolas bem úteis, tipo esse cara dizendo que a melhor loja que existe é justamente a dele, ou essa senhora que tá dormindo desde o início da Guerra Civil Americana.
Mas o único passageiro que não quer papo é justamente o cara que anuncia um assalto ao trem. E o cuzão ainda vem tentar duelar, todos se peidando de medo. Matamos o senhor peidão, mas o ataque não era só com ele. Do lado de fora do trem tem muito bandido, naquele clássico momento de faroeste em um trem. E eu gosto que aqui a gente pode cair do trem e depois voltar. Na maioria dos jogos caiu do trem já era. Foi nessa parte que eu percebi que tentar sair no soco com os inimigos não serve de porra nenhuma. Olha a quantidade de golpes que eu tive que dar nesse cara aí. Era bem mais negócio só meter pipoco mesmo. Depois de matar alguns vagabundos, uma mulher grita que algo aconteceu com o maquinista, porque o trem tá num corridão brabo. Então vamos até a cabine. Mano, essa parte é aventuresca demais. Temos que desviar de obstáculos para não cair do trem. No primeiro já tomei um capote e não consegui voltar, mas depois disso foi só alegria. E cara, olha o jeitinho que o Red anda agachado segurando o chapéu, absolutamente lindo. Chegando até um maquinista, vemos que ele foi feito de refém. Matamos o inimigo, mas agora temos que proteger o maquinista por 3 minutos, enquanto seguramos levas e mais levas de inimigos. E aqui entra um ponto. Embora o jogo não seja lento, o Red tem uma movimentação meio travada, meio tanque se compararmos com shooters da época, tipo Max Payne, que é um jogo até mais antigo, mas com um combate mais fluido. Aqui não chega a ser ruim, mas falta polimento. Às vezes erramos o disparo nitidamente e o inimigo toma dano do mesmo jeito, outras vezes o tiro claramente acerta e o inimigo ignora, e até o Dead Eye que eu elogiei antes às vezes falha feio, tipo aqui onde tentei dar 3 headshots e nenhum tiro pegou. O resultado disso foi o maquinista morrer, e tive que recomeçar. E olha, coisas parecidas aconteceram várias e várias vezes durante a campanha. Fica aquela sensação de que o jogo precisava de um último gás, só pra deixar mais redondinho, sabe? Depois de algumas tentativas consegui deter os bandidos e chegamos em Brimstone. Next stop, Brimstone. Onde somos recebidos pelo xerife Bartlett, que ajuda o Grady e pede pra gente passar depois na delegacia pra trocar uma ideia. Agora estamos livres pra explorar a cidadezinha. Podemos trocar ideia com esse povo bonito, comprar armas, aquelas páginas de diário, upgrades. Funciona basicamente como uma lojinha do mercador de antes. E Brimstone vai servir como um lobby entre a maioria das missões. É bacaninha, mas não tem nada assim muito especial. Mas meu amigo, tem como não notar que essa cidade é a cara da Capcom? Aliás, o jogo inteiro é. Tem aquele estilo caricato e exagerado da Capcom dos anos 2000, sabe? Parece um japonês tentando reproduzir os estereótipos ocidentais. E vendo vídeos da versão beta do jogo dá pra perceber que ele seria ainda mais essa vibe da Capcom. Red vai falar com o xerife Bartlett, e ele diz que tem alguns contratos de caçador de recompensa, e que se a gente fizer dá pra ganhar uma boa grana. O primeiro que vamos atrás é o Pig Josh, um lunático do circo que tem um tesão estranho por dinamite. Chegando no território do circo encontramos um inglês preso numa gaiola. Ele pede ajuda, mas o Red no seu estilo anti-herói solta um You ain't my problem. Só que o inglês acaba ajudando, avisando que tem um inimigo chegando. E aí o tiroteio começa. E, meu amigo, isso aqui vira uma maluquice. Começa a ver um monte de anão palhaço atrás da gente, literalmente. São anões e são palhaços. Eles têm uma vozinha fina, fazem uns barulhinhos esquisitos, e quando morrem se afogam no próprio sangue. Depois de limpar boa parte da gangue, decidimos libertar o inglês, e ele passa a nos ajudar. Agora pegamos uma Gatling Gun, clássico absoluto que todo jogo de faroeste tem que ter. Mas aqui os inimigos são resistentes pra caramba, olha esse cara aí tomando tiro e ainda tá vivo. Eu vou te falar que controlar essa mira é difícil, viu? Não sei se é porque sou muito ruim, mas é difícil demais de acertar, sei lá. Depois de lidar com toda a gangue, o Pig Josh aparece completamente no ódio. E pra derrotar esse porco tem um segredinho, que eu já vou te contar. Eu sofri demais pra descobrir quando era moleque. E jogando de novo agora, vi que não lembrava como fazia. Porque olha, penei. Saí atirando nele de tudo quanto é jeito. Meti dinamite, tentei esquivar das investidas explosivas dele, atirei até nas chapas de aço que ele usa como escudo. Nada disso funcionava direito. E tenho certeza que muita gente desistiu aqui quando era criança. Mas na real, a solução é bem simples. Tem que atirar quando o Josh tá distraído. Simples assim. Isso deixa ele atordoado e os tiros dão bem mais dano. Não é tão complicado assim, mas agora entendo por que foi um inferno passar disso antigamente. Depois de matar o porquinho explosivo, nosso amigo inglês agradece e diz que se a gente precisar pode contar com ele. Esse cara é o Jack Swift, um renomado pistoleiro que foi convidado para participar de truques de tiro no circo, só para entreter o povão. Mas depois de alguns desentendimentos com o tal do Professor Perry, o dono do circo, o Jack foi enjaulado. Agora ele quer resolver essa pendência pessoal com o professor. E aqui jogamos uma fase com o Jack. E assim que chegamos no covil do Perry, encontramos uma mulher presa. Mas antes que dê tempo de salvar ela, começa a aparecer inimigo de tudo quanto é canto. E o cenário aqui é maravilhoso. Tem um clima sombrio, meio Undead Nightmare, sabe? Jogar com o Jack é bom. O cara já chega com 2 pistolões e o especial dele é simplesmente absurdo. Quando ativa, sai atirando pra tudo quanto é canto. É bonito demais de ver.
Depois de enfrentar geral, o professor Perry aparece. Meu amigo, o cara é praticamente um macumbeiro da Princesa e o Sapo. Ele fica tomando umas poções e se teletransportando pelos telhados. Ou pelo menos dá a impressão que tá fazendo isso, né? Achei legal que ele invoca um capanga ali, o Atlas, que é um halterofilista do circo. Mas o jeito que ele vem pra cima parece um mini boss de Dark Souls. Depois de muito tiro, derrotamos todo mundo. Soltamos a mulher que estava presa e ela solta que Jack conseguiria $5.000 fácil na competição de atiradores que vai rolar em Brimstone. $5.000. Isso é dinheiro pra caralho até hoje. Imagina naquela época, dava pra aposentar a mãe. Ô mãe, deixa eu estourar, mãe. Dá uma casa pra senhora, mãe. Voltando pra campanha do Red, vamos falar com o xerife. E ele diz que dá pra conseguir uma grana boa, se a gente tiver coragem de matar uma mulher. A próxima recompensa é pela cabeça da Bad Bessie, uma criminosa completamente sádica e infame. Como o próprio xerife escreve no diário, uma mulher que anda com um chicote de cavalo, mas não tem nenhum cavalo, boa gente não é. O cenário onde a Bessie está escondida são aqueles canyons clássicos, que sempre funcionam bem em combates em jogos de faroeste. O problema é que tem uns inimigos que simplesmente arrancam o pedregulho do chão e tacam na gente. E numa dessas eu fiquei preso dentro de outra pedra. Sim, eu me fundi com o cenário, ô belezura. Enquanto vamos subindo, rola um duelo contra dois caras, que claro, sozinho eles não se garantem. Um parece o Sargento Pincel e o outro o Tio Fester, mas ganhando deles, seguimos subindo. No caminho reencontramos nosso querido mercador Curly, que fica todo feliz ao ver o Red, e pensa que agora tá tudo certo. We're home free! Hallelujah! Calma aí, ele não morreu. Tá só com um ZZZ na cabeça, tipo desenho animado. Tá relaxando no chão depois de ser alvejado. Seguindo o rastro da Bessie, encontramos ela com seus capangas. E aí começa a baguncinha. Tem a mulher se achando a dominadora, dando chicotada, índio tacando flecha, maluco gigante jogando pedra. Pra quem nunca foi num cabaré no interior do Amapá, é mais ou menos assim mesmo. Aqui não tem segredo, é dar headshot na Bessie e tentar não morrer. Bem simples, né? Mas não confunda simplicidade com facilidade. É uma parte dificinha, tá? E agora, para finalizar nossos contratos, chegou a hora de caçar o Mr. Black. Um filho da puta estranho que ninguém sabe ao certo se tá vivo ou morto. O cara tá se escondendo num cemitério de cidade fantasma, o que já deixa tudo com aquele climinha bom de desgraça. Essa primeira parte é bem rapidinha. A gente vai eliminando os capangas dele até chegar num duelo 3 contra 1. E o destaque vai pra esse cowboy emo bizarro que parece ter vindo de Darkwatch. Dá até pra perder esse duelo, mas a gente não morre, só perde metade da vida. A batalha continua normalmente. E depois de matar os 3, seguimos pro confronto final com o tal do Mr. Black. Como eu disse, o cara tá no cemitério. E honestamente lembra um pouco de Blackwater. Mas também cemitério é tudo meio parecido, né? A graça aqui tá no caixão que o Mr. Black carrega. E o que você acha que ele leva nesse caixão? Um monte de bosta. Diferente do Papaco, aqui não é um monte de bosta. Isso aqui é uma referência direta ao Django, não ao do Tarantino, mas o antigão de 66. No filme, o Django carrega um caixão com uma metralhadora dentro. E aqui é a mesma coisa. O Mr. Black abre o caixão e saca uma puta de uma metralhadora. Visualmente é sinistro, parece que vai ser impossível de lidar. Mas a real é que não é tão difícil assim. Só se manter em movimento e caprichar nos tiros. Agora esse final aqui foi uma saga pessoal. O Mr. Black não conseguia me matar e eu não conseguia matar ele. Era um embate eterno de dois incompetentes. Mas quando finalmente consegui, fui agraciado com essa cena besta, porém totalmente badass. Voltando para receber nossa recompensa pelas 3 cabeças, o xerife diz que chegou uma carruagem com ouro. Devemos ir até o banco buscar nossa parte. Chegando lá, vemos uma mulher revoltada pedindo mais tempo para pagar as dívidas e tentar manter o rancho. Ela comenta que o governador Griffon tá oferecendo dinheiro para comprar o terreno dela, mas também fala que o cara já tem uma mina de ouro nas montanhas. Ou seja, nem precisa da mixaria que ela tem. Ela solta tudo isso e sai dali putaça. Red, que tava ouvindo a conversa toda, diz ao gerente do banco que veio pegar o dinheiro que lhe é devido. Mas o cara fala que tá sem grana. Red então comenta do ouro que a mulher tava falando. E o gerente diz que não pode dar esse tipo de informação. Então Red pede o endereço dela. Essa mulher é Annie Stokes. E agora jogamos uma parte com ela. Quando ela retorna pro rancho, lê um bilhete dizendo que o governador subornou os empregados dela para abandonarem o rancho. E para piorar, os capangas do Griffon começam a aparecer e botar fogo em tudo. E agora temos que proteger nossa terra. Logo de cara já enfrentamos 2 inimigos montados. Lembra bastante aquela batalha de chefe em Gun. Deixa eu te falar. O rifle da Annie é uma delícia de usar. Sem falar do especial, que é praticamente um canhão. Além de defender o rancho, temos que libertar o gado que tá preso no celeiro em chamas. Foda é que às vezes os cornos metem a cabeçada na gente.
Mas o lado bom é que dá pra montar nesses bois aí e sair dando chifrada nos inimigos. Isso é simplesmente pica demais. Depois de muita luta, aparecem 2 malucos montados em uns puta búfalos bitelos. Mas a gente monta também e parte pro tiroteio. É bem mais fácil do que parece. Quando a poeira baixa, Red aparece e pergunta a Annie sobre essa tal mina de ouro nas montanhas do governador. Ela diz pra ele ir até o salão, porque o povo de lá vive fazendo fofoca sobre isso. Mas já alerta, o pessoal de lá é meio merda. Antes de ir embora, Red mostra pra ela um panfleto sobre a competição de atiradores em Brimstone, aquela mesma dos $5.000. E com isso, Annie vê uma chance de pagar as dívidas e manter o rancho. Chegando no salão, ouvimos um grupo de caras falando sobre alguém que perdeu um braço e substituiu por um canhão. Red se intromete e pergunta como isso aconteceu, mas os caras mandam ele cuidar da própria vida. Red perde a paciência, pega uma garrafa quebrada e encosta no cangote do mano. E é aí que aparece o Sam, um gigante que veio defender o irmão. Mas é claro que ia começar uma briga clássica de salão. Tem garrafada, mesa quebrando, arremesso de Kinga, e falando nelas, temos que protegê-las dos agressores. Podemos arremessar garrafas, usar garrafas quebradas como lâmina, sair no soco, é uma zona. Depois de derrotar os baderneiros, uma das mulheres do salão diz que os irmãos Dan e Sam estão na sala ao lado. Pera aí, Dan e Sam? Interessante, Rockstar. Os nomes dos irmãos fundadores da empresa. Coincidência? Logo de cara duelamos com o Dan, e assim que ele cai aparece uma leva de dançarinas assassinas e capangas no andar de cima, incluindo o Sam, que fica jogando barris do que provavelmente é whisky, sei lá. Se destruímos os barris, ele fica meio atordoado, aí dá pra meter bala. Depois que eliminamos os capangas, o Sam desce e tenta resolver a parada usando a cabeça. Quando a gente esquiva na última hora, ele bate o coco e fica zonzo, e aí é só aproveitar a brecha pra derrubar o maluco. Com toda essa putaria resolvida, o xerife Bartlett aparece, dizendo que já causamos confusão demais por uma noite e nos prende. Na cela ele diz pro Red não se meter em coisa que não é da conta dele. Red então pergunta sobre o homem sem braço e revela que acha que foi ele quem matou os pais dele. O xerife se espanta, reconhece que Red é filho do Nate e diz que muita gente suspeitava que ele tivesse sobrevivido, mas ninguém tinha certeza até agora. Red então pede pra ele contar tudo o que ele sabe sobre o assassinato dos pais. E aí começamos a ouvir uma história que aconteceu há 12 anos. Quando o exército americano fez uma pequena incursão no sul da fronteira. O exército americano irá ter um combate com o exército renegado, formado pelo general Javier Diego, que conta com um exército de etnia mista, incluindo seu braço direito, o coronel Darren, que curiosamente foi o que executou os pais de Red. Engraçado é que o braço direito perdeu o braço esquerdo, né? Nessa missão jogamos como General Diego, e precisamos conter os ataques americanos. E vale comentar como os soldados do Diego são bizarros. Alguns parecem o Fidel Castro e esse maluco aqui parece uma topeira, ou um demônio. Desculpa por dar pesadelo a vocês, mas não tinha como eu não comentar sobre isso. A arma que usamos aqui é um rifle com baioneta, mas o toque especial tá no sinalizador que podemos atirar, que simplesmente vara a cabeça dos inimigos. Sim, um sinalizador que perfura crânios, e também serve para marcarmos alvos para nossa artilharia bombardear. Aqui esses canhões ficam atirando sem parar na gente, e quando somos acertados tem toda essa animação de rolagem. A primeira vez tu pensa, que bonitinho a animação. Depois da 29ª vez o negócio fica um pouco mais estressante, tá? Depois de sobreviver a vários avanços americanos, Diego decide que precisamos destruir a ponte para que os gringos não atravessem. Essa é a estratégia militar mais usada. Quando em dúvida, exploda alguma coisa. Então temos que defender nossos companheiros para eles plantarem bombas. E assim que conseguimos explodir a ponte, capturamos alguns soldados e um sujeito que está sem uniforme. Presume-se que ele seja um espião, e Diego manda executá-lo. Mas ele diz que sabe a localização de onde tem muito ouro. Todo mundo acha que ele tá blefando, mas esse sujeito consegue convencer que ele tá dizendo a verdade. E ainda comenta que só possui metade do ouro. A outra metade pertence a seu companheiro Nate, indicando que esse cara na verdade é o Griff, o parceiro de Nate. E o general pergunta a Griff, o que acontece se ele matar o parceiro dele? Then that would make us partners. Capitalismo selvagem em sua forma mais pura, senhoras e senhores. A história retorna ao tempo atual, e o xerife diz a Red que o Diego uma vez na semana faz uma entrega de ouro pro governador. Ele costuma acampar em um lugar chamado Devil's Fork. O xerife diz que as queixas sobre Red serão retiradas se ele trouxer Diego. Quando chegamos em Devil's Fork, somos avistados rapidamente pelo exército dos renegados. A carruagem que porta o ouro pro governador aparece, e ela mais parece uma fortaleza sobre 4 rodas. Então roubamos um cavalinho e vamos pro combate. A carruagem é realmente bem protegida, e tem um cara que fica nos atirando como uma metralhadora, mas acertando os pontos fracos conseguimos explodir a carruagem. Porém, em um momento de descuido, Red é nocauteado por Darren.
e Diego manda nos deixar em vivo, pois ele tem coisas para nos perguntar. Vilão que conversa demais acorda com a boca cheia de formiga, hein, meu parceiro? Ao longe, um indígena convenientemente vê essa cena. Esse é Shadow Wolf, nativo que é primo do Red, e ele decide nos ajudar. E aqui, como já sabemos, vamos jogar um trecho com ele. E jogar com ele é bem da hora. Ele tem esse arco e flecha fodão que também taca fogo nos outros. Eu te amo, Rambo indígena. Mas a parte dele é bem rapidinha. Apenas seguimos matando soldados e no final encontramos Grizzly, o chefe da tribo Black Elk. Ele é um afiliado de Diego para defender a mina de ouro do governador. Ele fica pulando nesses totens aí e nos tacando facas. Se conseguirmos dar algum dano satisfatório, ele cai desses totens e vem pra cima. É uma batalha bem bobinha, pois a IA é meio perdida e não consegue nos dar um desafio à altura. Ao ganhar do Grizzly, Shadow Wolf pega a chave da cela de Red e partimos para libertar nosso primo. Chegando na cela de Red, Shadow Wolf liberta ele e o Buffalo Soldier, um soldado do exército que foi preso pelo general Diego. Ao liberá-lo, ele diz que vai para Brimstone e vai trazer a cavalaria para nos ajudar. Shadow Wolf fala que a melhor maneira de todo mundo sobreviver é se eles se separarem. Diz para Red encontrar ele no forte do Diego e assim precisamos atravessar a mina. Antes de irmos, podemos comprar itens para nos ajudar. E compramos com um cadáver que tá morto deve ter uns 30 anos. Sim, isso mesmo que tu ouviu. Compramos coisas de um defunto vendedor. CLT é assim mesmo, cara. Passando por dentro da mina, podemos tentar dar uma de stealth. Mas a verdade é que em algum momento vai começar um tiroteio. Stealth em jogo que não é de stealth é tenso. Aqui basicamente precisamos ir pegando chaves para irmos avançando. E que partezinha difícil. A gente tem pouca munição e muitos inimigos para enfrentar. Então é bem complicado. Pegando todas as chaves necessárias, chegamos numa sala onde encontramos 3 pistoleiros e temos que duelar contra eles. Curiosamente, os nomes são Sérgio, Ennio e Eli. Para os desavisados, o nome de um dos maiores diretores de western, o nome de um dos maiores compositores das músicas dos faroestes e do cinema, e o ator que fez o Tuco, que era o feio do Bom, o Mal e o Feio. Homenagem maneirinha, hein? Ganhando dos 3, seguimos para a última parte da mina. Lutamos contra Ted e o Tony. É uma luta até tranquila, apenas tem que tomar cuidado porque após matar algum deles, o outro tenta reviver. Se conseguir, o cara volta com um pouco de vida, então pode virar uma batalha maior do que preciso. Matando os dois, usamos um carrinho de carga com o corpo dos dois para abrirmos uma porta. A cena corta e agora vamos acompanhar a jornada de Buffalo Soldier até Brimstone. Ele consegue uma carona com um tiozinho numa carroça. O foda aqui é que o exército de Diego nos acha e precisamos não morrer e nem deixar que a carroça do tio seja destruída. É muito legal que a gente pode dar essa abaixadinha para conseguir cobertura. E o especial do Buffalo é atirar uma granada pelo rifle. Meio batido, mas bem eficaz. Em determinado momento despistamos o exército renegado, mas encontramos com indígenas da tribo Black Elk. Como já falei, estava trabalhando para Diego. Essa parte temos que lidar com esse monte de índio pulando na carroça e tacando flecha. Quando conseguimos passar, estamos próximos de Brimstone. Quando encontramos o governador, contamos tudo que sabemos. Que tem um general renegado nas terras do governador e usa trabalho escravo para minerar uma mina de ouro na montanha. Mas aqui de maneira bem óbvia, o governador já sabia de tudo isso. E manda prender o Buffalo, que já estava preso antes. Coitado, o cara tá se fodendo mais que o vendedor que estava morto. Agora voltando pro Red, vemos que ele conseguiu se reencontrar com Shadow Wolf. Mas pô, os caras foram entrando no forte achando que simplesmente não teria nenhuma resistência. Muito pelo contrário, aqui é um verdadeiro inferno de passar. Tem inimigo pra todo canto e um cara atirando com uma Gatling Gun. Então o esquema é o clássico, precisamos ir flanqueando até chegar no atirador. Depois podemos pegar a metralhadora dele. Mas sinceramente achei pior, porque tu fica super exposto. Os inimigos te acertam facilmente, tu não consegue acertar eles, porque estão todos escondidos. Primeira vez que me sinto tão vulnerável assim usando uma Gatling Gun. Achei melhor ir caçando eles com minhas próprias armas. Depois de destruir toda a resistência do forte, o Coronel Darren aparece descendo o cacete no Shadow Wolf. E agora vamos ter nosso embate e começar nossa vingança. Eu achei que seria uma batalha épica, mas pelo menos pra mim ele só ficou nesse ponto do mapa. Eu fiquei escondido, saía pra dar um tirinho no coco dele e voltava pra me esconder da canhãozada que ele nos dava. Tática revolucionária de esconde-esconde. Fiquei fazendo isso até matar ele. Mas infelizmente nosso primo também tá indo por esse caminho. Porém antes de morrer ele fala pra irmos atrás do Diego, que foi quem mandou Darren fazer o que fez. That's Diego's war train. Go, cousin. Finish what you have started. Antes de irmos atrás do trem fugitivo de Diego, pegamos a faca de Shadow Wolf e fincamos ela no Darren, para que assim a tribo dele saiba da coragem que ele teve. Our people now shall know of your courage, cousin.
Mas não tem muito tempo a perder. Red pega um cavalo sei lá onde e persegue o trem de Diego. É uma parte bem foda, apesar de ser difícil. Mas passa uma vibe bem clichê de perseguição de trem no final de jogo. Isso aí é inédito como areia no deserto. Mas de toda forma traz um sentimento enervante foda. É uma parte boa. Aqui depois de um tempo matando soldados e perseguindo o trem, aparece um velho do mais simplesmente nada. Com um daqueles carrinhos ferroviários e com uma metralhadora. Meu irmão, que coisa mais aleatória. Usamos essa metralhadora não somente para matar inimigos, mas principalmente para fazer o trem parar. Quando o trem para, podemos encarar o Diego. Chegam alguns capangas dele nos sentando o dedo e ele fica escondido, apenas aparecendo na janelinha para atirar com o sinalizador para um canhão atirar na gente. Não é muito difícil, isso depois que tu entende que tem que atirar na janelinha que ele aparece. Eu achei que nem dava para acertar ele, então demorei um cadinho para entender o que tinha que fazer. Com isso, reparei que talvez eu seja meio burro mesmo. Pode comentar aí, nem me ofende mais. Depois de dar um bom dano nele, ele sai do trem. E por algum motivo, ele tava com a mão bugada, saindo esse brilho do sinalizador. Ele depois disso vem no ódio pra cima da gente, mas aqui é a parte mais simples. Só atacar tiro nele que ganhamos a batalha. Ele ainda tenta convencer Red oferecendo ouro, whisky, mulheres e armas. Um pacote de coisas essenciais para a vida. Apesar de ser muito tentador, Red nem sequer titubeia. Após esse ato de vingança, Red retorna para Brimstone, mas ainda sem grana. Então logo após ser provocado por um dos competidores, Mr. Kelly, Red decide participar do torneio. E mano, essa parte inteira é totalmente inspirada no filme Rápida e Mortal, de 95 do Sam Raimi. Rola uma competição de duelos, e dois dos competidores são muito inspirados mesmo. O Mr. Kelly é basicamente o Ace Hanlon, inclusive com o lance do baralho e tudo mais. E claro, o Billy Cougar foi inspirado no Kid, que é o Leonardo DiCaprio novinho. Achei bem foda essa referência, ainda mais que não vejo lembrarem normalmente desse filme. Começando o torneio não tem mistério, é literalmente um torneio de duelos. Enfrentamos nosso primeiro desafiante, o Gabriel Navarro. Depois nos é mostrado os combates dos outros desafiantes, Jack, Annie e Mr. Kelly. No final do dia enfrentamos o Billy Cougar. O moleque é rápido, mas a gente maceta o coitado que acaba morrendo. Assim se encerra o primeiro dia. Os competidores vão até o salão se hospedar. Aqui podemos conversar com o pessoal, presenciar o clima pro próximo dia, mas é isso, bem simples. Dando sequência, no dia seguinte, o primeiro combate seria Jack contra Annie, mas eles se recusaram a duelar. Foram desclassificados e pulamos direto pra final. Red contra Mr. Kelly. O governador aparece, tira o xerife Bartlett que estava apresentando os duelos e toma conta da situação. O duelo contra Kelly é difícil pra caralho. Bicho é rápido demais. Tomei um pau várias e várias vezes. Quando finalmente venci, o governador se volta contra Red e admite que ele é um bom pistoleiro, mas diz que o que foi iniciado há muitos anos atrás deveria ser finalizado agora. Red nota a arma que Griffon porta, é a segunda parte da Scorpion Revolver. Ligando os pontos, descobrimos que o governador Griffon é na verdade Griff, o ex-parceiro de Nate. Convenhamos, esse plot twist estava mais que óbvio, né? Com isso, o governador manda Mr. Kelly nos matar. E surpreende que esse porra ainda estava vivo. A batalha é bem de boa. Kelly foge a maior parte e só precisamos ir atrás dele vorazmente. Matando Kelly, Red encontra o xerife e pergunta pra onde Griffon foi. Ele diz que provavelmente pra mansão dele. Red nem quer saber, já parte atrás. Jack, como tava devendo Red, vai junto pra ajudar. Annie vê uma oportunidade de conseguir alguma grana na mansão e também vai atrás. E agora começa o acerto de contas. A mansão do governador é uma verdadeira fortaleza. São muitos inimigos vindo de todo canto. A ajuda do Jack e da Annie nem é grande coisa. Volta a bater na tecla de como a IA desse jogo é meio burrinha. Mas mesmo assim passa aquela vibe final de raid dentro da fortaleza inimigo. O que eu não dou conta é esse inimigo que fica tentando dar olé em volta da fonte. Se a gente não matar ele, fica nesse looping eterno. Depois de lidarmos com a primeira leva, Annie sugere invadirmos pelo andar de cima, mas a porta estava trancada. Jack diz que consegue usar seu lockpick para abrir a porta da frente e pede cobertura. Puta merda. Que parte fodida. Isso aqui é bem difícil, porque ou a gente morre com muito inimigo vindo, ou o Jack morre.
Já comentei que tem muito inimigo, e ainda vem uns que são tipo mini-boss dando cambalhota e com a vida gigante. Sinceramente, que partezinha complicada. Mas fazendo o que quase nenhum homem consegue, que é aguentar 3 minutos, conseguimos invadir. Mas obviamente dentro não tá muito melhor. Tem muitos inimigos, mas o clima dessa casa é loucura. É um lugar muito luxuoso, digno de um governador que desvia a verba da saúde. Cenário bem detalhado e batalhas intensas, com aquele combate próximo e poucos itens de cura. E procurando o governador, encontramos um cômodo com uma passagem secreta. Red passa e Jack fica para atrasar os inimigos. I'll keep these devils at bay. You see where that passage leads. Passando por ali, enfrentamos mais uma caralhada de inimigos. Finalmente reencontramos Annie, que havia se separado lá no início. Na procura do Griffon, Annie encontra onde o Buffalo Soldier estava preso. Ele aceita nos ajudar sem hesitar. Annie vai atrás de Jack, enquanto Red e Buffalo vão atrás do governador. Chegando na sala dele, ele não estava lá, mas sim um dos capangas mais leais. Temos um duelo com ele, a perna dele está protegida, então é melhor focar nas partes superiores. Quando ganhamos, o cara caiu pra dentro da poltrona todo cagado. Adoro essas armas tão fodas que quebram até a matéria. Como o governador não estava na sala, só havia mais um lugar, os telhados. Quando vamos abrir uma portinha para subir, Griffon coloca uma dinamite que faz a portinha cair em cima do Buffalo Soldier. Ele fica ferido, mas diz para Red continuar. Basicamente lidamos com vários soldados e com Griffon. É uma batalha até de boa para a luta final. Tacar dinamite nele funciona até demais. Mas ainda não vencemos. Precisamos ter um duelo final com o governador. O xerife Bartlett aparece e agradece Red, porém descobrimos que infelizmente nosso amigo Jack não conseguiu. Morreu para nos ajudar. O xerife diz que Griffon mereceu esse fim, mas ele ainda era o governador, então Red provavelmente seria capturado e enforcado. Ele pega um saco com 5.000 doletas e diz que essa recompensa deve ser o suficiente. Red pega sua antiga pistola, entrega pro Buffalo Soldier, diz pro xerife deixar o dinheiro para eles, e solta uma das frases mais simples e mais fodonas que já ouvi. Red Dead Revolver teve notas mistas, muitíssimo elogiado pela sua atmosfera, trilha sonora, que é foda mesmo, e todas as referências ao gênero western. Porém também levou muita porrada pelos controles travados e a burra dos inimigos e vários bugs. E apesar das críticas serem honestas, o público curtiu bastante, principalmente quem é fã do gênero. Na época não se tinha muitos jogos nessa temática. Jogos decentes então, nem se fala. O jogo vendeu cerca de 920.000 cópias, nada impressionante para Rockstar. Mas foi um bom resultado, ainda mais levando em conta todo o desenvolvimento conturbado que teve. Mas a verdade é que Red Dead Revolver não foi um jogo revolucionário, mas porra, graças a ele hoje temos Red Dead Redemption, e isso significa demais. O jogo provou que dava para fazer o western funcionar nos videogames modernos, mostrou que existia um público para isso. Tanto que vendo essa tendência surgiram algumas franquias como Gun ou Call of Juarez, que mesmo saindo depois foram referências principalmente em questão de narrativa e estrutura de design para Rockstar vir com Red Dead Redemption depois. Para ser mais claro, Red Dead foi o jogo que abriu portas, que não foi revolucionário, mas que foi totalmente necessário. Com tudo que falei, com todas as críticas, talvez diminua sua vontade de jogá-lo hoje em dia, mas não deveria, pois ainda vale muito a experiência. É curtinho, tem uma vibe especial e única, e que consegue pegar todos os clichês do gênero de maneira icônica. Quais outros jogos te dão a oportunidade de explodir cabeças em slow motion enquanto toca uma música do Ennio Morricone? O jogo não é perfeito, longe disso, mas tem muita personalidade, e o mais importante, é divertido pra cacete. Às vezes a vingança não é melhor que a redenção, mas aqui ela valeu a pena cada segundo. Então é isso, esse foi o vídeo, muito obrigado por terem assistido até aqui. Se você curtiu, por favor não esquece de deixar seu like, caso eu ainda não tenha deixado. E também peço que considere se inscrever no canal, sempre trago vídeos nessa pegada, sobre qualquer tipo de jogo que vocês tiverem interesse. E claro, se curtir mesmo o canal e não for te fazer falta, considere virar membro. Isso me ajuda demais a continuar produzindo esse conteúdo com o máximo de dedicação. Falando nisso, queria agradecer aos membros do canal, do nível Xerife, Polaco e William da Cruz, e do nível Cowboy, Larissa Souza, Tuzin, Vitor Hugo, Arthur Alves, Copati Prea, Wesley de Ferreira, Jefferson, Easy, João Pedro, Bruno Silva Ribeiro, Iago Pereira e ao Neogênesis.
Obrigadão, membraiada. Vocês ajudam demais esse canal a se manter de pé. E eu acho que é isso. Muito obrigado a todos e até mais, cowboy. Fui!